Olá, amigos! Estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a nossa série para fortalecer os nossos relacionamentos familiares. É a nossa série que a gente vai falar sobre relacionamentos conjugais, como fortalecer as nossas famílias, e eu estou aqui um pouquinho para falar com você exatamente sobre isso, né? Como que a gente pode deixar a nossa família melhor, mais fortalecida. Então, tudo começa com um casal, né? No matrimônio ali, o casal se une e eles formam uma aliança. O que é uma aliança? A aliança é uma lealdade, né? Um compromisso, é uma vida que se mistura com outra, né? De fidelidade, integridade, né? De coração, quando os cônjuges decidem, né, se unir e estarem juntos para sempre. Então, isso é aliança. Nós temos aqui uma aliança, né? Aqui no meu dedo, opa, não quer sair. Então aqui eu tenho uma aliança, essa minha aliança aqui, ela já é uma aliança antiga, ela é o símbolo do meu compromisso com meu marido, né? Ele colocou essa aliança no meu dedo, né? E eu me sinto unida a ele para sempre, né? Enquanto eu usar essa aliança, um símbolo do meu compromisso, da minha lealdade, da minha fidelidade. Então, uma aliança significa que houve um juramento. Eu jurei ser dele e ele jurou fidelidade a mim. Então, existe assim um juramento. Esse juramento eu posso fazer em algum momento da minha vida, né? Então, né? Escolhi alguém no meio de outras possibilidades para ser o meu cônjuge, o meu parceiro para sempre. Além desse juramento, existem condições, né? Então, quando a gente jura, né, até que a morte nos separe, né? Então, é para sempre, é uma aliança eterna, né? Ela não tem começo e nem fim, né? Ela é cíclica. Então, é um juramento que você fez para sempre. Também a aliança simboliza um selo, né? Como se houvesse uma identidade, né? Quando a gente vê uma pessoa com uma aliança na mão, a gente sabe que aquela pessoa ela é comprometida com outra pessoa, né? Então ela tem um compromisso, ela se reservou para outra pessoa e é importante que haja o respeito por isso. Também, quando a gente coloca aliança, normalmente há testemunhas, né? Você tem outras pessoas ali que estão presentes no dia que você colocou a aliança, por exemplo, no dia do casamento. Tem as testemunhas, que pode ter sido isso feito num cartório, ou feito numa igreja, né, ou feito num sítio, num lugar especial, mas que houve ali uma aliança. Existe também não só a aliança que a gente faz com o nosso cônjuge, mas existe a aliança com Deus, né? Quando você, não sei se você se lembra aí, quando você casou, né? Ou diante do juiz, ou diante de um pastor, né? Você fez um juramento a Deus, né? Você jurou diante de Deus e diante das pessoas que estavam ali que você estava fazendo aquela aliança com o seu parceiro, que você ia viver ao lado dele para sempre, que você ia dedicar a sua vida, seus olhos iam ser só para aquela pessoa, o seu amor, o seu coração, seus sonhos, os seus desejos seriam para aquela pessoa. Você ia renunciar todas as outras pessoas para ficar só com ela. Então, é um juramento que você faz, é uma aliança que você faz, não apenas com o seu cônjuge, mas também com Deus. Você fez isso em algum momento? É uma aliança divina e inquebrável, deveria ser inquebrável, porque a aliança que Deus faz conosco é uma aliança que não tem fim, que não quebra, né, que não é rompida, né? Quando Deus prometeu fazer uma aliança com Adão e Eva, Adão e Eva pecaram, mas ele cumpriu, né? Ele deu até o filho dele, Jesus Cristo, para cumprir a aliança, né? Porque aquilo que que o homem não fez, Jesus fez por ele. Então, Deus espera também de nós isso, né? Um juramento, né? Um casamento perfeito. Inclusive a Bíblia diz, né? Tem várias partes da Bíblia que fala que Jesus é o noivo, né? Deus é o noivo, é como se fosse assim, ele é o marido e nós somos a sua noiva, a sua esposa. Então, assim, ele faz uma aliança conosco. Então,
Deus não falha nessa aliança que ele fez comigo e com você. Então, o casamento é uma aliança, é um compromisso, é um juramento que você fez com alguém. E você precisa honrar isso, né? Porque você fez isso diante de Deus, de testemunhos e tudo mais. Então, é um reconhecimento divino. Você deve mostrar isso deve ter isso em mente, né? Que você fez um compromisso diante de Deus, que você estaria não só diante de Deus, mas também de outros seres humanos, né? É um acordo, é algo sério. Se você se lembrar ali das bodas de Caná, né, que foi uma festa de casamento, Jesus esteve presente. Isso prova o quanto Jesus também valoriza a união conjugal, a união marital, né? A união ali, o relacionamento de um casal. Jesus valoriza, Jesus foi até aquela festa, Jesus respeitou os costumes do noivo, Jesus atendeu a necessidade daquele casal. Isso prova que Jesus também está atento aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades, aquilo que falta em você, aquilo que você precisa. Deus está olhando para você. Os efeitos da aliança no casamento são muito importantes. Não é só colocar aliança. Quando você coloca aliança, quando você faz um compromisso com alguém, aí você cumpre aquilo que está em Gênesis 2:24. Você lembra? Que está lá em Gênesis 2:24, que diz que o homem vai deixar a sua família, né, o seu pai, a sua mãe, vai se unir à sua mulher e os dois vão se tornar uma só carne. Os dois se unem e se tornam um só. Isto é, se misturam, né? Eles se misturam um com o outro e se tornam um só. Olha que coisa bonita, né? Isso é muito lindo, que às vezes as pessoas quando leem essa parte da Bíblia, acham que é o ato sexual, né? Que o casal se une ali sexualmente, eles se tornam um só. É também, mas não é só isso. É ser um com o outro em propósito, né? Em planejamento. Você é um com o seu cônjuge. O que você quer, o que você sonha, o que você deseja, o que você planeja para a sua família é o mesmo que o seu cônjuge? Ou você sonha uma coisa, o seu cônjuge sonha outra e cada um vive a sua vida, né? Cada um vive, digamos assim, com seus planos sozinhos. Eu quero tal coisa para minha família, o meu cônjuge quer outra coisa diferente. E aí um vai em uma direção, o outro vai em outra e os filhos ficam ali perdidos no meio. Então, essa aliança que você estabeleceu com o seu cônjuge, ela é uma aliança eterna. Então, lembre-se, o tempo é para sempre, né? Até que a morte nos separe. Então, é uma aliança, o casal deve se tornar um só, uma só carne, todos os dias da sua vida. Né? Eles devem estar unidos todos os dias da sua vida. Né? Inclusive, essa unidade também é nos bens. Né, também envolve aí tudo que eu possuo, né, tudo que é meu, que às vezes o solteiro, ele tem algo que é só dele, esse carro é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, mas quando você se casa com alguém, um deve cuidar do outro. Então a mulher ganha mais, ela vai cuidar do marido, o marido ganha mais, o marido vai cuidar da esposa, os dois vão cuidar dos filhos. Não seja egoísta, né? Que às vezes o homem ou a mulher é egoísta, só pensa nele, né? Ele quer tudo para ele compra um carro bom, ele compra um celular bom, ele compra um computador bom, e a mulher anda toda descabelada, toda desajeitada, os filhos todo desajeitado, porque não gasta com os filhos, não gasta, egoísta, só pensa em si mesmo. Então lembre-se que quando você casou com alguém, quando você estabeleceu aliança com alguém, significa que os seus recursos também devem ser unidos, né? Aquilo que você tinha antes do casamento é seu, né? Que é da sua família, o que o outro tinha é dele, mas aquilo que vocês constroem juntos no casamento precisam ser dos dois, ambos precisam desfrutar dos benefícios. E eu gosto de dizer que é mais do que isso. Às vezes, eu já atendi no consultório algumas pessoas que são muito infelizes, porque, eu me casei com fulano e agora ele tem que ir ver o filho dele. Ele já tinha um filho com fulano, agora no Natal esse menino tem que vir aqui na minha casa, essa menina tem que vir. Eu não suporto essas crianças, os filhos do meu marido. Não, gente. Se você casou com a pessoa,
Se você estabelecer uma aliança com ela, significa que tudo que é dele é seu também, e tudo que é seu é dele também. Então, são os seus filhos, os meus filhos e os nossos filhos. Então, veio o enteado, né? O meu enteado veio em casa, eu vou tratar bem, tratar com respeito, fazer o que ele gosta. Afinal, aquele enteado que é seu enteado, ele é filho do seu cônjuge e é amado pelo seu cônjuge. Entende? Então, criar uma briga, criar uma guerra com o filho do seu cônjuge é um problema seu, porque o seu cônjuge ama. É igual criar briga com sogra, né? Ou com sogro. Não dá. Quando você estabeleceu aliança com o seu cônjuge, ele já amava o pai dele, amava a mãe dele. Então isso faz parte do pacote que vem junto com a aliança. Então pense antes de casar, porque depois que você casar, você precisa aceitar, precisa respeitar que ele tem um filho, que ele tem uma filha, que ele tem um pai idoso, uma mãe idosa, e que de alguma forma você vai ter que ajudar, de alguma forma você vai ter que compartilhar isso aí, você vai ter que dividir esse pacote que veio junto com o seu cônjuge. Então, lembre-se também que quando você colocou a aliança no dedo do seu cônjuge e ele colocou no seu dedo, você estabeleceu exclusividade sexual. Esse é o casamento bíblico. Eu sei que existem outras formas de relacionamentos abertos por aí. Está sendo muito divulgado. Eu sou livre, trisal, eu fico com fulano, com ciclano, você pode... Não, a Bíblia diz de exclusividade. Então, eu estou falando aqui para cristãos, né? Pessoas que creem na Bíblia. Então, se você crê na Bíblia e você quer seguir o conselho bíblico diz que ao estabelecer uma aliança com alguém, você une com ela e ela será sua e você será dela. Os dois se tornarão uma só carne. Isso é exclusividade sexual. Não vou dividir, né, a minha intimidade com ciclano ou beltrano. Sou só dele e ele é só meu. Entende? Inclusive o padre fala isso no dia do casamento, né? Renunciar-se todos os outros e se unir a ele e permanecer fiel e, né, a essa única pessoa com quem você estabeleceu uma aliança. Então, hoje o nosso tema é aliança de compromisso. O divórcio não é uma opção, mas deve ser uma exceção, né, pela dureza dos nossos corações. A Bíblia diz, né? Então é responsabilidade minha cuidar do meu cônjuge e é responsabilidade do meu cônjuge cuidar de mim. Então, gente, hoje o tema foi bem interessante. Eu sei que alguns pode ser que não estão gostando do que eu falei, que não gostaram, falaram, não gostei do tema de hoje, porque hoje você falou sobre aliança e eu não quero ficar com essa pessoa que tá comigo, porque ela é uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa má. Mas lembre-se, o casamento é um sistema vivo. O que é um sistema vivo? Significa que eu funciono com meu cônjuge como se fosse um único ser. Eu e ele nos misturamos e nos tornamos um só. Então, nós dois nos tornamos um só. Então, se eu estou bem, o meu cônjuge vai ficar bem. Se eu estou irritado, nervoso, explosivo, querendo matar, o outro também vai ficar irritado, vai ficar nervoso, vai ficar irado, vai ficar sem paciência, entende? Então, eu funciono como um sistema vivo. Se eu estou bem, eu interfiro em todo o sistema familiar. Uma mãe é louca, uma mãe briguenta, uma mãe mal-humorada, ela adoece o marido, ela irrita os filhos. Uma mãe feliz, uma mãe bem-humorada, uma mãe alegre, uma mãe agradecida, uma mulher agradecida, é uma mulher que faz bem para toda a sua família. Um homem mal-humorado também, gente, é triste demais, insuportável. É um homem chato, rabugento, difícil de conviver, muito difícil. Então, gente, dê uma olhada um pouquinho na sua aliança, né? De vez em quando dê uma limpada nela, né? Passe aí um produto aí para limpar a sua aliança, deixar ela bem bonitinha. Lembre-se do compromisso que você fez no dia do seu casamento. Seja, digamos assim, honrado a este compromisso. Lembre-se que Deus colocou
alguém do seu lado, não foi para você humilhar, não foi para você judiar, não foi para você maltratar, não foi para você se aproveitar dessa pessoa. Ao contrário, foi para você servir essa pessoa, foi para você cuidar dela, foi para você fazê-la feliz. Para isso que Deus colocou alguém do seu lado. E foi com essa pessoa que você estabeleceu uma aliança. Lembre-se que a aliança é importante. É importante. E você deve ser fiel a essa aliança e fiel também a Deus. Você estabeleceu com Deus o compromisso de viver com essa pessoa ao lado dela para todo sempre. Então que Deus te abençoe a se lembrar do seu compromisso, a ser fiel, né? A ser honrado, digno, né? Diante aí, você fez um juramento diante de Deus e de testemunhas. Então que você cumpra esse juramento até a volta de Jesus. Ai, mas eu não gosto mais. Ai, não, eu não gosto dessa pessoa. Ela me irrita demais. Eu fico mal do lado dela. Eu não gosto mais dela. Tenho um nojo. Calma. Durante a nossa série, nós vamos dar muitas dicas importantes para você e que pode, de repente, salvar o seu casamento. Que Deus te abençoe cada dia, todo dia, até o último dia, até quando Ele voltar e nos levar para um lar perfeito. Um abraço e que Deus esteja com você. Tchau, tchau.